Bom, estamos aqui hoje, né, para resolver a lista 7 da lista de questões da monitoria, correspondente ao assunto de distribuição normal padrão, né, ou então distribuição gaussiana. Esse assunto ele vai estar presente na segunda avaliação em grupo que vocês farão com a professora Beth, na segunda unidade da matéria de bioestatística, tá? Então, vamos começar aqui a entender exatamente, né, como é que a gente pode resolver as questões de cálculo desse assunto. Bom, questão 1. A distribuição da altura de 500 estudantes do sexo masculino de uma escola é aproximadamente gaussiana, ou seja, aproximadamente normal, com média de 1,70 metros e desvio padrão de 2,5 centímetros. Então, inicialmente, aqui a gente já precisa fazer uma conversão, né? Porque a gente não pode trabalhar com uma variável que tenha duas medidas diferentes. Então, é necessário que a gente faça a transformação. Nesse caso aqui, a gente pode transformar para centímetros mesmo, porque o desvio padrão já está em centímetros e a média a gente consegue transformar em metros sem muita perda, né? Então, por exemplo, se a gente transformasse para centímetro, de desvio padrão para metros, ia ficar muitos zeros, ia ficar muitas casas decimais e poderia ficar um pouquinho mais complicado de fazer a questão. Então, vamos transformar, né, a média de 1,70 metros para centímetros, que fica 170 centímetros, a gente consegue trabalhar normalmente. E aí, a questão ela nos pede, né, letra A. Quantos têm altura inferior a 1,75 metros? Bom, então, para que a gente identifique quantas pessoas têm menos de 1,75 metros dentro desse estudo aqui, né, com 500 estudantes de sexo masculino, com média 1,70 e desvio padrão 2,5 centímetros, é necessário que a gente, primeiramente, identifique qual é a posição desse valor na nossa distribuição normal. E para que a gente possa descobrir esse posicionamento desse valor, a gente vai utilizar a fórmula de Z, né, que é o meu ponto de corte para eu achar essa posição. Então, Z, esse valor de Z vai ser igual ao meu ponto de corte, que nesse caso está indicado aqui, né, na questão como 1,75, menos a média populacional, que a questão já me deu, que é 1,70, dividido pelo desvio padrão, desvio padrão populacional, que a questão também já me deu, que é de 2,5 centímetros. Então, a gente vai utilizar esses valores para descobrir a posição de Z dentro da minha distribuição normal. E aqui, né, já coloquei aqui para vocês que aqui nosso ponto de corte menos 170 centímetros, que é a minha média, dividido pelo desvio padrão de 2,5 centímetros. Então, é só realizar aqui essa continha. E nós temos a posição de Z de 2. Então, a posição de 1,75 na minha distribuição normal é 2. Só que somente isso não é o suficiente para que a gente entenda a questão por completo, né? Então, o que, que a gente faz a partir do momento que a gente acha a posição de Z na distribuição normal? A gente vai lá na tabelinha normal, que eu já coloquei aqui para vocês, para identificar qual é a probabilidade da distância entre a média, que é 170 centímetros, e a posição de Z, que eu achei, que nesse caso foi 2. Então, a gente vai achar aqui, né, na nossa tabelinha normal, da distribuição normal, 2. Então, aqui no o meu primeiro número, né, que é o meu número inteiro, é 2. E nesse caso aqui a gente não vai usar nenhuma casa decimal, porque não foi indicado, né, 2 inteiro. Então, a probabilidade de 2 inteiro aqui na nossa tabelinha é de 0,4772. Então, a gente vai colocar aqui na no nosso arranjo de cálculo aqui, né, vai colocar aqui a probabilidade de Z. Espera aí. Probabilidade de Z sendo igual a 2 é igual a 0,4772. Gente, tenho um pouquinho de dificuldade aqui de achar os símbolos, porque o meu teclado ele é internacional e, enfim, não consigo achar os símbolos direitos. Então, se tiver algum errinho, é por conta disso, tá? Mas eu vou revendo. Enfim, e aí essa daqui é a probabilidade, né, da posição de Z sendo igual a 2. Então, é 0,4772. Só que a gente ainda não tem como achar a informação da questão. Por quê? Ele quer achar quantos tem altura inferior a 1,75, que no caso, né, é a probabilidade de 0,4772. Só que como é inferior, e a gente achou só a probabilidade entre a média, que tem a posição 0 na distribuição gaussiana, e
o meu ponto de corte, né, que é 1,75, eu preciso achar o restante ainda, né, da probabilidade do restante, porque aqui a gente achou o 1,75 na parte positiva da distribuição, e tem a parte toda negativa ainda para a gente adicionar aqui também. E né, lembrando que a média ela divide a distribuição em duas partes, então fica 0,5 para a parte negativa e 0,5 para a parte positiva. Então, se a gente pegar a probabilidade toda da parte positiva, da parte negativa, que é 0,5, e somar com a nossa probabilidade do nosso ponto de corte, que é 0,4772, pegar esse valorzinho aqui e somar, a gente vai achar 0,9772, que é a probabilidade desse evento aqui acontecer, né? Das pessoas que a gente achar ter menos de 1,75 metros. Só que a gente ainda não achou todo o resultado dessa questão, porque ele está perguntando quantas pessoas tem dentro desse estudo que foi feito com 500 estudantes. E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente vai pegar o nosso valor, né, de probabilidade, 0,9772, e multiplicar pelo valor da minha amostra, que é 500 pessoas, né? Então, pegando isso aqui, fazendo esse cálculo rapidinho, a gente acha 488,6. Que se a gente for fazer a aproximação para o número inteiro, né, já que a gente está falando da quantidade de pessoas, a gente acha 489. Então, a quantidade de pessoas que tem altura inferior a 1,75 é de 489, tá? 489 estudantes têm altura inferior a 1,75. E aí, na questão B, ele pede quantos têm altura entre 1,72 e 1,80. Então, aqui a gente já tem uma situação diferente da letra A, né? Porque aqui ele pediu um ponto de corte que não estava levando em consideração um intervalo, né? Estava pedindo que a gente achasse tudo que estava menor do que o ponto de corte. E aqui ele pede que a gente ache o intervalo entre um ponto de corte e outro. Então, a gente vai ter que, primeiramente, achar a posição de Z dentro da minha distribuição gaussiana dos dois pontos de corte. Então, a gente vai fazer de um 1,72, né, que se transforma em 172 centímetros, e de 1,80, 180 centímetros. Então, vamos lá. Fazendo aqui, né, de 172, a gente vai achar 0,8, e de 180, a gente vai achar 4. Então, a gente vai achar a probabilidade inicialmente, né, de 0,8 e 4. Bom, procurando a de 0,8, né, novamente vindo aqui na nossa tabelinha normal. 0,8, então aqui, né, achar a primeira casa decimal, 0,8. Como não tinha nenhum valor na segunda casa decimal, a gente vai usar o valor inteiro, que é 0,2881. Então, a probabilidade da distância, né, entre a... Ixi, cadê? Aqui. A probabilidade do meu Z estar dentro de 0,8, ou sendo que meu Z é 0,8, é de 0,2881. Essa é a probabilidade da minha posição Z de 0,8. E a gente tem que achar a posição de Z de 4. Só que a gente não tem aqui, né? Porque a partir de 3,09, né? Que é até onde a tabela normal consegue chegar, a gente tem a totalidade do lado gaussiano, né? Então, por exemplo, já que a distribuição normal é dividida em duas partes, então a gente tem 0,5 de um lado e 0,5 do outro. A partir de 3,09, eu já comprometo todo um lado dessa distribuição. Então, a partir de 3,09, eu já tenho 0,5 enquanto probabilidade, né? Então, se eu chegar aqui e ver que eu tenho a posição de Z 4, eu já posso dizer que a probabilidade de Z igual a 4 é de
dizer igual a 4 é de 0,5, né? Porque vai levar em conta todo o lado, né, da distribuição. 0. E o que é que a gente vai fazer a partir daqui? A gente vai fazer a subtração entre o lado que tem a maior distância menos o lado que tem a menor distância, né? Para que a gente ache esse intervalo que ele está pedindo aqui de 1,72 e 1,80. Então, a gente vai pegar 0,5 menos 0,2881. Vai fazer a subtração e a gente tem 0,2119 como probabilidade entre estar entre 1,72 e 1,80. Só que, novamente, ele pede aqui, né, quantos tem altura dentro desse intervalo. Então, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente achou aqui em cima, de pegar a minha probabilidade, né, que eu achei dentro desse intervalo, que é 0,2119, e multiplicar pela quantidade de pessoas que estavam dentro desse estudo, que foi 500. Então, fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter a quantidade de pessoas de 105,95. Fazendo a aproximação para o número inteiro, eu vou ter 106 pessoas, né? Então, a quantidade de alunos que estão entre 1,72 e 1,80 vai ser de 106, né? A quantidade de alunos que vão estar dentro desse intervalo. Agora nós vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: a fosfatase alcalina, em uma população de pessoas gozando de boa saúde, tem distribuição gaussiana com média 42 e desvio padrão 13. Calcule a porcentagem de pessoas com fosfatase alcalina entre 15 e 69. Então, o que essa questão quer é a porcentagem, é o valor de Z entre 15 e 69. Mas, nesse caso, a gente precisa primeiro achar o valor de Z, que corresponde ao 15, e o valor de Z, que corresponde ao 69, para, enfim, a gente fazer a relação entre ambos. Então, para iniciar, nós vamos começar encontrando o valor de Z quando x é igual a 15 e quando x é igual a 69. Quando x é igual a 15, nós vamos ter que Z vai ser igual a 15 menos 42, que é a média dada na questão, dividido por 13, que é o desvio padrão também dado na questão. Quando a gente resolve isso, nós chegamos ao seguinte resultado, que é menos 2,077. Mas, o que vai acontecer? Nós não vamos utilizar esse menos 2,077. Por quê? Porque depois desse primeiro 7, nós temos um outro 7. É um valor maior que 5. E quando isso acontece, nós aproximamos para o número seguinte para que não haja nenhum erro de exclusão. Então, nesse caso, nós vamos ter que Z ele é igual a menos 2,08. Após encontrar esse valor de Z, para x igual a 15, a gente vai achar o valor de Z que corresponde a x igual a 69. Nós vamos utilizar a mesma fórmula, então a gente vai ter que Z igual a 69 menos 42, que é a média, dividido por 13, e nós vamos ter que o valor é 2,077. E assim como a gente fez quando x foi igual a 15, aqui a gente também vai aproximar para o valor seguinte, que é então 2,08. Agora que a gente já tem esses dois valores, a gente precisa ir na tabela encontrar qual é o valor correspondente para esse valor de Z. E aí a gente começa olhando em primeiro plano a linha, porque a linha ela vai dar o nosso primeiro algarismo e a primeira casa decimal. Então, no nosso caso é 2,0. Olhando na tabela, a gente vai encontrar ali embaixo o 2,0. Mas esse não é o resultado final da questão, porque a gente ainda precisa encontrar o valor que corresponde à nossa segunda casa decimal, que nesse caso é 0,08. Então, a gente vai procurar na coluna o 0,08 e, a partir desse encontro, nós vamos buscar a interseção entre o 2,0 e o 0,08, que nós vamos encontrar esse valor aqui. A partir daí, a gente ainda não terminou a questão. Por quê? Porque a gente encontrou o valor correspondente, mas ainda não é o valor definitivo. Contra este valor, a gente precisa ou fazer um somatório ou fazer uma
Subtração. No caso de quando z é menor que 2,08, nós vamos fazer uma soma, porque sempre que a gente tem um valor de z maior que zero, a gente quer a esquerda dele, então a gente soma com 0,5. Então, vamos ter que o valor encontrado na tabela mais 0,5 vai ser igual a 0,9812. Então, a gente já tem o valor de z para quando ele é menor que 2,08. Mas a gente precisa encontrar também para quando z é menor que menos 2,08. Nesse caso, a gente encontrou a parte, a gente ainda quer a direita. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma subtração do 0,5 menos o valor encontrado da tabela, que nós vamos ter então que é 0,0188. A partir daqui, a gente já chegou nos resultados finais de z, então a gente pode fazer a relação entre o 15 e o 69, que é justamente o que a nossa questão quer, ela quer saber a porcentagem entre esses valores. Então, nós vamos ter que... e por que nós vamos subtrair? Nós vamos subtrair porque nós temos uma área dupla, a gente tem um intervalo de valores. A questão nos diz que ela quer a porcentagem de pessoas entre 15 e 69. Então, sempre que a gente tem esse intervalo de valores, que a gente tem uma área dupla, a gente precisa subtrair. Então, nós vamos pegar o valor correspondente a z menos 2,08 e subtrair pelo valor correspondente a z menor que menos 2,08. E nós vamos ter no final, então, que z ele é igual a 0,962. Mas esse ainda não é o resultado final, porque a questão ela quer em porcentagem. Então, a gente precisa pegar esse valor e multiplicar por 100, já que a porcentagem ela é sempre dada em 100, né, ela fala de um 100%. Então, a gente vai pegar esse valor e multiplicar por 100, e a gente vai ter, então, que a porcentagem de pessoas com fosfatase alcalina entre 15 e 69 é de 96,24%. Então, 96,24% dessas pessoas têm a fosfatase alcalina entre os níveis de 15 e 69. Terceira questão. Para a população masculina dos Estados Unidos, 1976-1988, com idade entre 18 e 74 anos, a pressão sistólica tem distribuição aproximadamente gaussiana, com média 129 e desvio padrão 19,8. Recomendações consideram níveis pressóricos normais menores que 130 por 85. Letra A. Qual a probabilidade de um homem dessa população possuir pressão sistólica normal? Então, ele quer saber a probabilidade de homens terem níveis pressóricos menores que 130. Então, o que a gente vai fazer nessa questão é justamente achar o valor de z quando x é igual a 130. E para isso, nós vamos utilizar a mesma fórmula de z que nós utilizamos na primeira e na segunda questão. Então, nós vamos ter que z é igual a 130 menos 129, que é a média dada na questão, dividido por 19,8, que é o nosso desvio padrão. Dividindo isso, nós vamos ter 1 sobre 19,8 ou 0,05. Então, a partir daí, a gente vai olhar na tabela dizer qual é o valor que corresponde a 0,05. Para isso, a gente precisa primeiro olhar a linha, porque a linha ela dá o primeiro número inteiro e a primeira casa decimal. Então, a gente vai procurar o 0,0. Depois de a gente encontrar essa linha, a gente vai procurar o valor que corresponde à segunda casa decimal, que o nosso é justamente o 0,5. Olhando, nós vamos encontrar o valor 0,0199, mas esse ainda não é o valor que corresponde ao nosso valor de z. Por quê? Porque nós só encontramos um valor que corresponde a uma parte dele. O 0,05, ele é um valor um pouco acima. Então, quando isso acontece, a gente precisa somar com o 0,5. Então, o que nós vamos ter é 0,5 mais 0,199. Aqui o site ele já aproximou para 0,02. Então, no total, nós vamos ter que o valor de z de fato é 0,52 ou 0,5199. Aí é só questão de aproximação de fato, que a gente usa o 0,52 por conta daquela regrinha que eu já falei para vocês na segunda questão. Mas esse aqui já é o nosso valor definitivo, só que a questão A, ela quer saber a probabilidade. Então, seria interessante também a gente falar acerca da porcentagem, em porcentagem.
Então, se a gente pega esse valor e multiplica por 100, 52% desses homens podem possuir a pressão sistólica normal, que é menor que 130. Indo para a letra B. A letra B diz que, selecionando-se ao acaso 1.000 homens dessa população, quantos seriam diagnosticados com hipertensão moderada? Pressão sistólica entre 160 e 179. Nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na segunda questão, porque ele quer um intervalo entre 160 e 179. Ele quer saber o valor que está entre esses dois, ele quer saber a quantidade de homens que está aqui. Então, a partir disso, a gente precisa descobrir o valor de Z, que corresponde a 160, e também o valor de Z, que corresponde a 179, para depois nós fazermos a relação entre os dois. Para começar, nós iremos ter x igual a 160 e x igual a 179. Para fazer z igual a 160, nós vamos ter que z é igual a 160 menos 129, que é a média dada na questão, dividido por 19,8, que é o desvio padrão. Quando a gente divide isso, nós vamos ter que z é igual a 1,56, mas como, novamente, depois desse primeiro 6, vem outro 6, que é um valor acima de 5. Então, nós aproximamos esse valor para 1,57. E esse é o valor de C, quando x é igual a 160. Mas a gente ainda não terminou a questão, a gente ainda precisa achar o valor de Z correspondente a x igual a 179. Então, a gente vai aplicar a mesma fórmula, só que vai substituir o 160 pelo 179. Então, nós vamos ter que Z é igual a 179 menos 129, que é a média, dividido pelo desvio padrão. Quando a gente faz esse cálculo, nós vamos ter que Z é igual a 2,52. A partir daqui, agora, a gente já pode olhar na tabela o valor que corresponde a Z igual a 1,57 e o valor de Z que corresponde a 2,52. Quando a gente olha na tabela, a gente encontra que para 1,57 o valor de Z é igual a 0,4418, mas assim como foi na primeira questão, esse valor ainda não é o valor definitivo de Z. Então, nós vamos fazer o mesmo processo que já fizemos em questões anteriores, que é pegar o resultado que a gente encontrou, que é 0,4418, e somar com 0,5. Nós vamos ter, então, que o resultado é 0,9418 ou 0,942 por conta da aproximação que o site fez. Agora a gente precisa encontrar o valor de Z para quando ele é 2,52. E olhando na tabela, a gente vai encontrar que quando Z é igual a 2,52, o valor correspondente a ele é justamente o 0,4941. Por conta de que a gente faz a interseção entre o 2,5, que é o nosso número inteiro, e a primeira casa decimal, com 0,2, que é a nossa segunda casa decimal. E assim como a gente fez para 1,57, a gente também vai somar o valor que foi encontrado com 0,5, que vai dar 0,994. Então, agora, a gente já pode ir para o próximo passo da questão, que é justamente fazer a subtração entre os dois. E por que nós vamos subtrair? Porque aqui a gente quer um intervalo entre o 160 e o 179. A gente quer a relação entre os dois. Então, o que a gente vai fazer é subtrair o 0,994 menos o 0,942, pois nós estamos falando de uma área dupla. Então, quando a gente tem a área dupla, a gente está falando de, no final, precisar uma subtração. E quando a gente consegue isso, a gente chega aqui. O resultado é 0,052 e quando a gente passa para a porcentagem, ou a gente multiplica por 100, nós vamos ter 52. Então, a questão, como ela pediu quantos homens seriam diagnosticados com hipertensão moderada, 52 homens seriam diagnosticados com essa hipertensão moderada, que é quando a hipertensão está no nível de 160 a 179. E essa foi a terceira questão. Acho que dá para perceber que as questões elas seguem um padrão, que a gente precisa somente realmente entender o que a gente vai precisar fazer quando a gente tiver um único valor de x para encontrar o z, e quando a gente tiver um intervalo, quando a questão nos pedir, como nessa letra B,
dois valores, 160 e 179. Questão 4. É sabido que, para adultos do sexo masculino gozando de boa saúde, em uma certa população, a temperatura corporal segue distribuição gaussiana, novamente distribuição normal, com média de 36,8 graus e desvio padrão de 0,15 graus. Letra A. Se considerarmos 1.000 dessas pessoas, quantas se esperariam com temperatura entre 36,8 e 37,2 graus? Então, novamente, a gente tem aquela situação, né, do intervalo, então a gente tem que achar a posição de Z de um desses valores e do outro também, para que depois a gente faça a subtração das distâncias. Só que, nesse caso aqui, ele está pedindo que a gente ache a de 36,8, que no caso já é a minha média. Então, a posição, né, desse valor vai ser zero. Então, é necessário que a gente calcule somente a da 37,2, para que a gente possa fazer o cálculo da distância e a partir disso a gente faça a multiplicação para achar a quantidade de pessoas, né? Então, novamente, né, o mesmo processo da fórmula de Z mesmo, na distribuição normal, né? Então, ponto de corte, que é 37,2 menos a minha média, dividido pelo meu desvio padrão. Fazendo a conta, a gente acha 2,6667, que aproximando aqui, né, para duas casas decimais, que é o máximo que a tabela de distribuição normal comporta, fica 2,67. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai lá na nossa distribuição normal, na tabelinha, procurar qual é a probabilidade do ponto do ponto Z 2,67. Então, a gente vai aqui, né, acha o número inteiro e a primeira casa decimal, que 2,6, e vai achar aqui 7, 2,67. Aqui, cadê? Aqui. 4,962. Então, a probabilidade de a probabilidade entre a média, né, que é a minha posição zero, e o meu ponto de corte, que é a 2,67, vai ser de Z igual 2,67, vai ser igual a 0,4962. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. 4962? Isso, 4962. Então, essa é a minha probabilidade. Só que a gente tem aquela questão, né? Que ele está querendo saber quantas pessoas poderiam estar dentro desse intervalo. Então, a gente vai pegar novamente a probabilidade que a gente achou, 4,962, e vai multiplicar por 1.000, que é a quantidade, né, de pessoas que ele está querendo levar em consideração para a nossa distribuição. Então, a gente vai fazer essa multiplicação e a gente vai achar, né, 496 pessoas, né? Que aqui, no caso, a gente fazendo o arredondamento, vai para baixo, né? Então, a gente ignora a casa decimal e fica 496 pessoas que ficariam entre esse intervalo, né? De 36,8 e 37,2. Deixa eu colocar aqui. 496 pessoas. E aí, né, na questão B, ele vem e pede: em qual intervalo de temperaturas estão 98% dos adultos masculinos sadios dessa população? Então, essa questão aqui ela é um pouquinho mais interpretativa, né? Porque você precisa lembrar que a gente está trabalhando com distribuição normal. Distribuição normal, ela vai girar em torno da média. Então, se é em torno da média, que fica centralizada na distribuição, o valor da totalidade dessa distribuição, ela não vai começar daqui, vai crescendo, vai começar desse lado e vai crescendo. Ela começa do meio e vai se expandindo para os dois lados, né? Então, se eu tenho 98%, né? Ele está pedindo qual é o intervalo que está entre 98%. Se eu tenho 98% dessa totalidade aqui, eu vou ter 49% de um lado, 49% do outro. Só que lembrando que a gente está trabalhando aqui com porcentagem. E a gente quer achar o valor em probabilidade, para que a gente depois possa fazer o cálculo do Z. Se eu tenho porcentagem e preciso transformar em probabilidade, eu vou dividir essa porcentagem em 100.
Então, né, 49 dividido por 100, eu tenho 0,49 para os dois lados, né? E a partir disso, a gente já achou a probabilidade. E aí agora a gente precisa entender qual é o valor de z que vai estar correspondente a essa probabilidade. Então, eu vou chegar lá na minha distribuição, na tabela de distribuição normal, e vou achar qual é a combinação de casas decimais que vão estar relacionadas à minha probabilidade de 0,49 inteiro, né? Então, vou procurando aqui 0,47, 0,48. Opa, achei 0,4901, que é a casa decimal, né, que mais corresponde ao valor que eu estou procurando, que era 0,4900. Né? Essa daqui é a mais próxima, então vai ser essa daqui que eu vou utilizar, 2,33. Só que aí, lembrando novamente que na distribuição normal a gente tem dois lados. Tem o lado positivo e o lado negativo. Esse lado aqui é o lado negativo. Então, aqui eu vou ter menos 233. E desse lado aqui eu vou ter mais 233. E aí, a partir disso, a gente tem que achar qual é o valor, né, de temperatura, porque ele está pedindo aqui qual é o intervalo de temperatura, que está correspondente a esse ponto de Z, né, que é o nosso ponto de corte. Então, a gente precisa fazer meio que uma inversão da fórmula de Z, porque eu já tenho o valor de Z, eu já tenho a média, já tenho o desvio padrão, e preciso achar o meu ponto de corte, né, dentro da variável que eu estou procurando. Então, aqui eu coloquei para a gente, né? Primeiro a gente vai calcular a parte negativa, né? O Z negativo que eu achei, que foi menos 233 relacionado à probabilidade de 0,49. Então, vai ficar mais ou menos assim essa fórmula, né? E fazendo o isolamento do x, a gente vai ter menos 2,33, que é o meu Z negativo, vezes 0,15, que é o meu desvio padrão, mais 36,8, que é a minha média. E aí, resolvendo isso aqui, né, rapidamente, a gente vai fazendo aqui primeiro a multiplicação e, por último, a soma. E aí, a gente tem, inicialmente, a temperatura de 36,45, que vai ser a primeira parte do meu intervalo, né? Então, a primeira parte do meu intervalo é de 36,45, a primeira temperatura que eu achei. Só que a gente ainda precisa resolver a outra parte, né? Que é a da parte positiva. Sendo que eu achei 233 também positivo, porque eu também estava relacionado à mesma probabilidade. Então, né, fazendo aqui a mesma continha e fazendo o isolamento do x, eu tenho aqui 2,33, meu z positivo, vezes desvio padrão, mais a minha média. Então, fazendo o mesmo processo, né, aqui nós temos a multiplicação, fazendo a soma, a gente acha 37,1495, né? Fazendo a aproximação de duas casas decimais, a gente vai ter aqui 37,15 de temperatura. Então, o intervalo, né, de temperaturas que corresponde a 98% da minha distribuição normal é entre 36,45 e 37,15, tá bom? Então, gente, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, por favor, mandem mensagem lá no grupo da monitoria ou então no privado dos monitores, que a gente fica sempre disposto a ajudar, tá bom? Muito obrigado pela atenção.